Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Querido irmão, seja bem-vindo a esse canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão, mestre, servo do Senhor, Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas e para que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele. Carta de ensino: se a igreja se dobrar, o mundo se curvará. Deus considera a igreja responsável, de Derek Prince. O tema desta carta é: Deus considera a igreja responsável pela condição da nação, onde quer que ela esteja estabelecida. Este é um pensamento de grande alcance e mencionarei neste estudo algumas escrituras que vão ao encontro dele. Acredito que para alcançar o nosso país, eu e qualquer pessoa que esteja preocupada com isto tem de alcançar a igreja, porque é através da igreja que Deus toca uma nação. E Deus julga uma igreja em parte pela condição da nação pela qual Ele a considera responsável. É através da igreja que Deus toca uma nação. Houve um grande reavivamento. Eu estou um pouco farto desta palavra reavivamento. Eu não sei quanto a ti, mas eu ouço-a e leio-a tão frequentemente e muitas vezes tão mal aplicada. Mas em 1904, no país de Gales, nas Ilhas Britânicas, houve um verdadeiro reavivamento e a nação inteira foi sacudida, afetando toda a gente em todo lugar. O país de Gales é uma nação de mineiros de carvão e estes eram pessoas muito rudes e desbocadas. Mas quando o reavivamento atingiu os mineiros de carvão, isto perturbou todo o trabalho nas minas. Eles usavam os pôneis anões para transportar o carvão e estes pôneis estavam habituados a mover-se apenas quando comandados por palavrões. E quando os mineiros deixaram de dizer palavrões, os pôneis deixaram de se mover. Isto dá-te apenas uma pequena ideia do impacto que um reavivamento pode ter, um reavivamento genuíno. Por isso acredito que é isto que nós precisamos. Eu creio não haver alternativa. Nós não temos outra esperança senão a de que Deus irá mover-se de tal maneira que Ele irá tocar milhões de pessoas soberanamente. Em 1948, houve um reavivamento na pequena ilha chamada Hebrides, no norte da Escócia. E aconteceu que mais tarde encontrei o homem usado por Deus para isso. Esta era uma espécie de população rústica, muito simples, com uma pequena cidade, mas estava muito próxima de uma rota marítima onde passavam os navios mercantes. No momento em que o reavivamento estava em alta, quando os navios mercantes estavam a passar perto da cidade, o poder de Deus veio sobre os homens nos navios e eles caíam de joelhos e pediam misericórdia a Deus. Também antes, quando Charles Finney realizou um reavivamento em algumas cidades na América, o poder de Deus era tão potente que as pessoas andavam na cidade sem saberem o que esperar e caíam de joelhos nos passeios, começando a clamar a Deus por misericórdia. Isso é reavivamento. Não são somente algumas pessoas a serem salvas. E como o próprio Finney indicou, a palavra reavivamento significa trazer de volta à vida. Evangelismo não é reavivamento. Eu agradeço a Deus pelos evangelistas. Todo o meu coração está nisto. Mas aquilo que a igreja precisa não é evangelismo, é reavivamento. Porque a igreja tem estado morta e tem que ser trazida de volta à vida. E onde a ação começa é na igreja. Nesta carta irei abordar a responsabilidade da igreja, as coisas que Deus tem que fazer na igreja, as mudanças que tem que acontecer lá, se estivermos em via de ter aquilo que é um reavivamento genuíno. Existem certos princípios que estão envolvidos nisto
E quero usar 2 versículos de Efésios, 1:22 e 23, falando sobre o Senhor Jesus. Diz: "E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo." Vemos que existem 2 palavras que descrevem o povo de Deus, nesses 2 versículos: a igreja e o corpo de Cristo. No livro A Redescoberta da Igreja de Deus, descrevo as 7 imagens do povo de Deus. Desta epístola, a igreja, o corpo, a obra-prima de Deus, a manufatura, o templo, a família, a noiva, o exército. E eu penso que isso te dá um vislumbre de como a igreja deve ser extremamente versátil. Mas eu quero falar apenas sobre essas 2 expressões, o corpo e a igreja. A igreja, e eu irei explanar esta palavra mais à frente, é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Agora, é um fato óbvio, claro que para todos nós, na nossa experiência, que a minha cabeça não consegue fazer nada sem a cooperação voluntária do meu corpo. Se eu quiser sair por uma porta, a minha cabeça pode tomar decisão, mas os meus pés têm que me levar pela porta. Se eu quiser agarrar a minha Bíblia, a minha cabeça toma a decisão, mas as minhas mãos têm que levantar a Bíblia. E é assim com Cristo, como cabeça da igreja. Ele tem planos, ele tem desejos, mas ele não os pode realizar, a não ser que o corpo da igreja colabore. Cristo, a cabeça da igreja, só poderá realizar os seus planos e os seus desejos se o seu corpo, a igreja, colaborar. Ora, poderás dizer: bem, deixa que ele coloque o corpo de lado e vá em frente e faz isso. Ele não vai fazer isso. Eu tenho aprendido por experiência ao longo dos anos que quando Deus nos diz para fazermos alguma coisa, ele nunca irá fazer isso por nós. Poderás dizer: bem, afinal de contas, Jesus disse-nos para irmos por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, há mais de 19 séculos. E existem muitos grupos nacionais que nunca foram tocados. Então o Senhor poderia dizer: bem, eu estou cansado de esperar por essas pessoas. Irei descer e eu próprio farei o trabalho. Ele nunca irá fazer isso. O trabalho não será feito até que a igreja o faça. O trabalho não será feito até que a igreja o faça. Este é um dos aspectos. O outro é um pouco mais complicado. É a igreja, que é uma palavra muito infeliz. É uma pena que alguma vez tenha sido usada. Historicamente, remonta a uma palavra grega, em letras inglesas, kuriakon, que significa aquele que é do Senhor. Curios é o Senhor. Assim, a igreja é o que é do Senhor. E ao ser transliterado para o inglês, em vez de K, puseram CH. Então temos church, em português, igreja. Mas é o que isso significa. Significa aquilo que é do Senhor. E é verdade. Mas isso obscurece completamente o significado real da palavra grega, que é eclésia, a partir da qual nós obtemos palavras em português tais como eclesiástico. Ora, eclésia tem um significado específico no tempo da língua grega, sobre o qual estamos a falar. Esta era a palavra para um órgão governamental de uma cidade, Estado grego. Basicamente, a Grécia era composta geralmente por 4 cidades-estados, tais como Atenas, ou Corinto, ou qualquer outra. Em cada cidade-estado havia muitas diferenças, mas elas tinham um corpo governamental, o qual era chamado a eclésia. Ora, a palavra eclésia vem do verbo grego que significa chamar para fora, fazer sair de. Então, a igreja é um corpo de pessoas chamadas para sair do mundo, do sistema mundial em que estão inseridos. E a eclésia, vamos tomar Atenas como exemplo mais notável, era o órgão governamental da cidade de Atenas. Nós falamos muito sobre a democracia grega, mas esta não serviria nem um pouco aos feministas hoje, porque a eclésia era composta por homens cidadãos de Atenas. Nenhuma mulher, nem escravos, nem estrangeiros. Esta era a constituição da eclésia em todas as cidades, estados da Grécia, tanto quanto sei. Por isso a igreja, a eclésia, é um grupo de pessoas chamadas para sair do mundo,
para exercer governo. Como vês, o problema é que esta palavra igreja não dá indicação do fato de que nós somos o órgão governamental de Deus na terra. A melhor palavra portuguesa que consigo encontrar é assembleia, mas na realidade ainda não transmite bem o verdadeiro sentido. Afinal, o que é a igreja? A eclésia é o órgão governamental de Cristo na terra. A igreja, a eclésia, é o órgão governamental de Cristo na terra. Nós somos responsáveis por administrar o seu governo. Este é um conceito totalmente estranho para a maioria das pessoas que frequentam a igreja, e ele considera-nos responsáveis pela maneira como nós fazemos isso. E quando nós olhamos para o mundo, digamos para Portugal ou Brasil atualmente, dizemos: isto está uma confusão. Como as pessoas estão, já não há palavra, já não há respeito. Não se pode confiar em ninguém, mais que corrupção, que criminalidade, etc. Jesus olha para a igreja e diz: o que é que estás a fazer acerca disso? Eu considero-te responsável em muitos aspectos, mas não em todos, por aquilo que o mundo se tornou. Por isso a situação é esta, tal como eu a vejo. Se nós queremos mudar a nação, temos que começar por mudar a igreja. Se nós queremos mudar a nação, temos que começar por mudar a igreja. Neste reavivamento do país de Gales, sobre o qual escrevi na página 1, o homem que Deus usou era um homem chamado Evan Roberts. Ele não era um grande pregador, acho eu, mas tinha um lema: dobra a igreja e curvarás o mundo. Se a igreja se humilhar, dobrar, o mundo irá ceder, curvar-se. Se a igreja não se humilhar, dobrar, submeter ao Senhor, o mundo não irá ceder, não se irá curvar. Então, de muitas maneiras, não em todos os aspectos, o destino de um país está nas mãos da igreja, nas tuas e nas minhas, e das pessoas como nós. Será que nos apercebemos da nossa responsabilidade? É uma responsabilidade muito solene. Deixa-me falar primeiro sobre Atenas. Eu penso que soube disto alguns anos atrás, mas descobri agora. Na cidade de Atenas, houve um fundador, quase um George Washington, que deu as leis de Atenas. E a partir de então, as leis não podiam ser mudadas, mas a eclésia, o órgão governamental, tinha o poder para fazer decretos. Eles não podiam mudar as leis, mas podiam fazer decretos. Para mim, isso é exatamente como a igreja. Cristo fez as leis, mas nós podemos fazer os decretos. Nós não podemos ultrapassar as leis, mas podemos impor as leis pelos decretos que nós fazemos. Diz-se na antiga tradução do livro de Jó: eu também devo decretar uma coisa e isso deve ser estabelecido para ti. Eu acredito verdadeiramente que virá uma altura na nossa relação com o Senhor em que nós podemos fazer decretos que serão realizados, porque a nossa autoridade não vem de nós, ela vem de Jesus, que é a cabeça sobre todas as coisas na igreja, que é o seu corpo. Por isso, através da igreja, Jesus realiza os seus propósitos redentores. É através da igreja que Jesus realiza os seus propósitos redentores. Não importa quanto tempo nos atrasamos, e nós já nos atrasamos 19 séculos em levar o Evangelho a todas as nações. Jesus não vai descer do céu para terminar o trabalho, e para além disso, ele não volta até o termos feito. A escritura-chave do ministério de Derek Prince é Mateus 24:14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando virá o fim? Quando o Evangelho do Reino, e não qualquer um evangelho humano substituto, mas o verdadeiro Evangelho do Reino, tiver sido proclamado em todo o mundo, a todas as nações, então virá o fim. Quem é o responsável por proclamar o Evangelho em todo o mundo, a todas as nações? Pode-se dizer: eu sou responsável conjuntamente com o resto do corpo. E Jesus não vai descer do céu para assumir o controle. Ele está à espera. Eu penso que ele está à espera pacientemente, mas em certo sentido, impacientemente. Quantas outras coisas nós temos permitido ter
a primazia sobre esta prioridade. Em 1979, eu vi o Senhor a dizer-me: eu quero que tu comeces uma transmissão de rádio. Bem, eu nunca me tinha imaginado a mim próprio como um pregador de rádio. Nós não tínhamos nenhum fundo excedentes, mas fomos em frente numa obediência bastante tímida e começamos uma transmissão de rádio chamada Hoje com Derek Prince, em 8 estações com um orçamento de $8.000 por mês. E nós realmente não sabíamos de onde esse dinheiro vinha, mas nós fizemos isso em obediência e com uma visão. Hoje abrange certamente todos os continentes. Está em chinês, russo, árabe e espanhol, para falar de 4 línguas faladas por multidões. É mesmo assim, nós somente começamos e Deus assumiu o controle. Mas se nós nunca tivéssemos começado, Deus nunca teria assumido esse controle. Assim nós somos responsáveis para com Jesus, a cabeça da igreja, como membros do seu corpo, para fazermos aquilo que ele nos disse para fazer. Nós somos responsáveis perante ele como seu corpo governante, para administrar a sua autoridade. Nós somos responsáveis perante ele como seu corpo governante para administrar a sua autoridade. Tu sabes que é uma coisa que está hoje em falta por todo mundo, e que é a autoridade. Muito disso é devido à igreja, porque a igreja não tem representado a autoridade de Jesus Cristo. A razão, muitas vezes, é que a igreja não está sob a sua autoridade. Existe apenas uma cabeça para a igreja. O seu nome é Jesus Cristo. Qualquer coisa que não esteja sob a sua liderança não é uma igreja. Eu agora vou dar-te um exemplo concreto do que acontece quando a igreja falha. Está em 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado é o anticristo. Estes cristãos de Tessalônica estavam à espera da vinda do Senhor a qualquer momento e Paulo disse: eu tenho que vos corrigir. Esse dia, o regresso do Senhor não virá até ter havido uma apostasia, um afastamento. É uma palavra muito interessante. A palavra grega é precisamente a palavra que nos dá apostasia. É apenas a mesma palavra escrita em letras portuguesas. Esta é usada somente 2 vezes, nesta passagem e em Atos, onde os líderes da igreja em Jerusalém dizem a Paulo que ele foi acusado de ensinar a apostasia da lei de Moisés. Então, isto significa, especificamente, um afastamento da verdade espiritual revelada. E Paulo diz: antes de ser revelado o anticristo, o homem da iniquidade, tem de haver uma apostasia. Por quê? Porque a igreja é a barreira para a revelação ou para a consumação do mal. A igreja é a barreira para a revelação ou para a consumação do mal. Satanás sabe muito bem, ele conhece a Bíblia melhor do que a maior parte de nós, que ele não pode manifestar o anticristo até que a igreja esteja fora do caminho. Então, tem que haver uma apostasia na igreja, porque a influência refreadora da igreja tem de ser cancelada antes do anticristo poder ser revelado. Compreendes o que significa isto? Percebes que a responsabilidade é colocada sobre nós? Nós somos a influência que detém, refreia. Diz-se um pouco mais à frente, e eu sei que estamos a entrar na profecia especulativa, no versículo 6. E agora vós sabeis o que eu detém, para que o anticristo, a seu próprio tempo, seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses 2, 6, 7. Existem 2 maneiras de interpretar isto. Pode ser o Espírito Santo ou pode ser a igreja. Provavelmente são ambos, o Espírito Santo na igreja. Então a consumação final do mal nesta era não virá até que a igreja, através da apostasia, abra o caminho. A consumação final do mal nesta era não virá
até que a igreja, através da apostasia, abra o caminho. Eu diria que a apostasia está praticamente consumada hoje na América e em muitas partes do mundo. A apostasia governa nos níveis superiores da maior parte das denominações cristãs professas. Apostasia com blasfêmia, negação a Cristo e provocação a Deus. Eu não creio que nós tenhamos que ir muito mais longe antes da apostasia estar completa. Mas, entretanto, qual é a nossa responsabilidade? Deter as forças do mal. Nós somos a Assembleia Governamental. Nós somos os executores da autoridade de Cristo. Não em todas as áreas, mas em certas áreas específicas. Resumindo isto brevemente, aquilo que Deus fará no nosso país depende largamente daquilo que a igreja fizer. Aquilo que Deus fará no nosso país depende largamente daquilo que a igreja fizer. Vou indicar-vos uma escritura familiar, que é a escritura primeira para todos os intercessores. 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, sararei a sua terra. Eu deixei de fora todo o meio, mas o que isso significa é que para Deus curar a nossa terra, o seu povo tem de fazer alguma coisa. Se o seu povo não fizer isso, o que ele pede, ele não a curará. Isto coloca uma clara responsabilidade em todos nós. A questão que ainda não foi respondida é: quem é a igreja? E eu quero dar-te uma resposta, a qual penso que poderá chocar-te. Vou citar um total de 4 escrituras. Em primeiro lugar, Mateus 28, 19 e 20. Jesus disse aos seus apóstolos depois da ressurreição: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. E depois então disse: ensina-os. A evidência de que eles tinham aceitado a responsabilidade do discipulado é que eles eram batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu ouço queridos cristãos falarem acerca de discipular nações. Ninguém é discipulado até ser batizado, porque essa é a marca do discipulado. Ninguém é discipulado até ser batizado, porque essa é a marca do discipulado. Por isso, nós podemos ir e ter uma influência nas nações, mas nós não estamos a torná-los discípulos até que eles se submetam ao batismo. Nós hoje falamos muito acerca de cristianizar a nossa cultura. Eu sou cético. Eu não penso que a nossa cultura possa ser cristianizada. O nosso trabalho é fazer discípulos, não é cristianizar pessoas. Estás de acordo com isto? O nosso trabalho é fazer discípulos, não é cristianizar pessoas. Aquilo que Jesus não disse foi: ide fazei membros da igreja. A maior parte de nós, honestamente, é assim que pensa. Bem, nós temos 8.000 membros na nossa igreja. Quantos discípulos nós temos? Bem, talvez 23. Achas que não estou a ser sincero? Bem, eu irei mostrar-te o que ele diz em Atos 11, 26. Apenas a última parte do versículo. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Por outras palavras, cristão aparece somente 3 vezes no Novo Testamento. Que espécie de pessoas eram chamadas cristãos? Os discípulos. Está certo. Aqueles que não são discípulos não têm o direito de se chamarem a si próprios cristãos. Não têm o direito bíblico. Esta é uma terra de liberdade de expressão. Podes dizer aquilo que quiseres, mas aquilo que possas dizer pode não ser bíblico. Então Jesus disse: ide fazer discípulos. E o problema é que nós não temos guardado os seus mandamentos. Tem existido exceções maravilhosas. Eu vou falar do problema que é fazer membros da igreja, aqueles que não são discípulos.
Número 1, eles dão ao mundo uma falsa imagem do que é o cristianismo. Quantas vezes já ouviste as pessoas dizerem: bem, se o cristianismo é isso, eu não quero ter nada a ver com isso. Eu também não queria, mas não é isso que é o cristianismo. A demonstração do cristianismo é os discípulos. O outro problema acerca dos membros da igreja que não são discípulos é que eles ocupam o tempo das pessoas que deveriam estar a fazer discípulos. Paulo disse: se as pessoas não sentem vontade de aprender, não percas tempo com elas. Afasta-te dessas pessoas. 2 Timóteo 3:1-8. Existem muitos ministros divinos e homens de Deus que estão a gastar horas incontáveis trabalhando com pessoas que nunca irão tomar o compromisso. Isto é um desastre. Então, aquilo de que nós estamos a falar agora é de uma igreja composta de verdadeiros cristãos que são discípulos. Nós agora chegamos a uma simples afirmação final que é: quais são as condições para se tornar um discípulo? Usarei 2 passagens da Escritura do ensinamento de Jesus e quero aproveitar 2 afirmações no que diz respeito aos seus discípulos. A primeira está em Mateus 16, 24-25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, versículo 24. E isto significa tornar-se um discípulo, porque a marca de um discípulo na cultura judaica era: tu seguias o teu mestre, tu nunca ias à frente dele, tu nem sequer andavas ao lado dele, tu seguias atrás dele. E aqueles que caminhavam atrás de Jesus eram seus discípulos. Existia toda a espécie de pessoas amontoando-se à sua volta, mas eles não eram discípulos, mas aqueles que o seguiam, esses eram os discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, alma, perdê-la-á, e quem perder a sua vida ou a sua alma, por amor de mim, achá-la-á. Versículo 25. Então, existem 2 requisitos invariáveis. Número 1, tu renuncias a ti mesmo. Número 2, tu levas a tua cruz. Alguém disse: a tua cruz é o lugar onde se cruzam a vontade de Deus e a tua vontade. Também é o lugar onde tu morres. Deus nunca impõe a cruz. É uma coisa que nós assumimos voluntariamente. E depois Jesus disse: pois todo aquele que deseja salvar sua vida, mas a palavra grega também é alma, se tu quiseres agarrar-te à tua vida ou alma, tu irás perdê-la. Se tu estiveres pronto para perdê-la, tu irás encontrá-la. Ora, a alma na fisiologia ou constituição do ser humano é constituída por 3 elementos: o espírito, a alma e o corpo. O homem trino, criado à semelhança de um Deus trino, e a alma é o eu, ego. É normalmente interpretada como a vontade, a inteligência e as emoções. Dizendo isto em palavras simples, é a coisa que diz: eu quero, eu sinto, eu penso. E isto tem que ser levado à morte. Aquilo que tu queres não é importante. Aquilo que tu sentes não é importante. Aquilo que tu pensas não é importante. É o que Deus diz. E tu tens que entregar isso à morte. Tu não podes ser um discípulo sem dar esse passo, por um fim ao teu ego, voluntariamente. Não podes ser um discípulo sem dar este passo, por um fim ao teu ego, voluntariamente. Como podes ver, se fores para 2 Timóteo 3, nos primeiros 5 versículos, existe uma imagem clara da condição da humanidade no final desta era. E existem 18 pecados horríveis que estão referenciados, mas os primeiros 2 e o último dizem respeito àquilo que nós amamos: amor de si mesmo, amor ao dinheiro e amor ao prazer. E em 1 Timóteo 6,10 lê-se: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Por isso, tudo mais que é mal neste capítulo
vem do amor ao dinheiro. E eu terei que dizer que o amor ao dinheiro é a visível força motriz do mundo moderno. E isto nem sempre foi verdade no mundo anglo-saxão. Eu venho de uma família militar. Todos os meus antepassados foram oficiais no exército britânico. Alguns deles não eram cristãos, mas devo dizer-te que eles não estavam motivados pelo amor ao dinheiro. Qual a motivação deles? Uma palavra que nunca ouves hoje: o dever. As pessoas mudaram. Talvez tu não tenhas ainda vivido o tempo suficiente para saberes quanto as pessoas mudaram. Isto é um sinal do fim dos tempos. Amor de si mesmo, amor ao dinheiro e amor ao prazer. Mas se alguma vez existiu uma que se centrou em si própria, foi esta. Todas as palavras são autodesenvolvimento, autoconservação, autoexpressão. Aquilo que as pessoas não se apercebem é que o auto que eles expressam é um rebelde. E assim nós estamos a multiplicar a rebelião. As condições do discipulado: renuncia a ti mesmo, carrega a tua cruz e segue Jesus. E tu não podes seguir até que renuncies a ti mesmo e tomes a tua cruz. É nisto que consiste a igreja. Todo o resto é de certo modo supérfluo. Não pode cumprir os propósitos de Deus, porque vai ao contrário dos planos dele. Estas são, pois, as condições do discipulado: renuncia a ti mesmo, carrega a tua cruz e segue Jesus. Enquanto eu escrevia, o Senhor negociou soberanamente comigo e com Ruth. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele lembrou a cada um de nós, individualmente, pecados em que nós tínhamos estado envolvidos muitos anos atrás. E nós chegamos à conclusão que nunca tínhamos lidado completamente com esses pecados. E nós fizemos isso, tanto quanto sei. Eu penso que é alguma coisa que se vai passar agora com alguns leitores. Ao lerem esta carta, vão ficar cientes de pecados que toleraram ou talvez esqueceram. Mas Jesus não os esqueceu. Ele não os usa contra vocês, mas eles não são expiados até que os reconheçam, se arrependam e os confessem. E eu acredito que pode acontecer que muitos dos leitores irão ser confrontados durante a leitura desta carta com esta questão: sou eu um discípulo ou apenas um membro da igreja? Tu pode ser um membro da igreja, muito bom. Pode fazer todas as coisas certas. Leis a tua Bíblia, pagas o teu dízimo, assistes ao culto, não fazes mal a ninguém. Sou eu um discípulo ou apenas um membro da igreja? Volta para uma outra passagem relacionada com o discipulado, em Lucas 14, 25 e 27. Essas são as palavras incrivelmente dolorosas, mas elas estão aí. E se nós não tivermos a vontade de experimentar a dor, eu não creio que iremos experimentar a libertação. Ora, ia com ele uma grande multidão. Repara que eles iam com ele. Eles não o seguiam. Eles não eram discípulos. Eles eram apenas uma multidão de pessoas interessadas. E voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer, em certas traduções, odiar a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, mas a palavra é alma, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25 e 27. Quer dizer, é impossível tornar-se um discípulo sem cumprir essas condições. Podes desaprovar ou ficar chocado pela palavra aborrecer, odiar. Nós não somos chamados ativamente para odiar nosso pai ou a nossa mãe, a nossa esposa ou irmãos ou irmãs. Mas, pelo que eu entendo, a palavra significa que quando as nossas relações com qualquer uma dessas pessoas possam entrar em conflito com a nossa obediência a Jesus Cristo, então nós temos de dizer não. Nós temos de odiar tudo, qualquer coisa ou pessoa que nos impeça de seguir Jesus com todo o coração. Depois ele diz, a sua própria vida ou a sua própria alma também. É essa salvaguarda. Não estás autorizado a odiar mais ninguém, a não ser que o faças a tua própria alma, a tua vida,
o teu ego, o teu próprio eu exigente que diz: eu quero, eu penso, eu sinto, eu sou importante, coloca-me em primeiro lugar, atende-me, torna-me confortável, atende à minha conveniência. Será que isto hoje governa muitas pessoas no mundo? Eu penso que sim. Julgo que nós temos de ter muito cuidado ao darmos por garantida a nossa relação com Jesus. Temos de ter muito cuidado ao darmos por garantida a nossa relação com Jesus. Eu acredito verdadeiramente, e isto é a última coisa que quero referir nesta carta, que nós precisamos de nos examinar a nós próprios e dizer: Senhor, esclarece-me, eu sou um discípulo ou somente um membro da igreja? E se eu sou apenas um membro da igreja, Senhor, ajuda-me a mudar. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.